E o programa de hoje começa falando de um assunto que interessa a todo mundo. É sobre... Qual que é o assunto mesmo? Esqueci, gente. É brincadeira. Mas é disso mesmo que a gente vai falar. Perda de memória. Quando a gente deve começar a se preocupar com isso? É isso que vai responder o nosso convidado, o neurologista Dr. Raul Feitosa. Bom dia, Dr. Raul. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, então eu queria que você começasse explicando o que causa a perda de memória. A queixa de memória, hoje em dia, ela tem se tornado bastante frequente, né? Assim, mesmo em jovens e com certeza na população mais idosa, né? A gente tem uma população que está ficando cada vez mais velha, né? Assim, essa presença de idosos na nossa população, e isso está se tornando bastante frequente. Os motivos, né, da perda de memória, eles podem ser muito amplos, assim, desde uma ansiedade, desde a pessoa estar preocupada com várias coisas ao mesmo tempo, né, assim, que isso tem se tornado frequente nos dias de hoje, como uma causa mais grave, como pode ser uma doença de Alzheimer, enfim, uma doença neurológica. E aí, assim, o diagnóstico diferencial, né, como que a gente vai lidar com isso, né, aí a gente vai ter que sempre fazer uma entrevista, né, atender o paciente e pesquisar as causas diferentes para isso. Então, quando que eu devo procurar um médico? Quando que isso é um sinal que é um problema? Isso é uma boa pergunta, né, porque assim, se eu for atrás, quase todo mundo fala que em algum momento, eu estou esquecendo muito, eu estou esquecendo onde que eu guardo as coisas e tal. Assim, eu acho que um ponto-chave é na hora que isso está se tornando muito frequente, né? Que está se tornando muito frequente e começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa. E uma coisa que é bem relevante é assim, quando algum familiar, uma pessoa próxima que vive da pessoa, ela também começa a perceber que aquilo está se tornando mais frequente e que está começando a trazer algum tipo de prejuízo. Eu acho que esse é o momento-chave que o médico deve ser procurado. E a perda de memória, ela tem cura? Olha, isso vai depender bastante da causa da perda de memória, né? Uma doença de Alzheimer, hoje em dia a gente ainda não tem um tratamento, mas existem várias outras condições que podem ser tratadas. Um exemplo é um paciente que tem uma doença da tireoide, né, um hipotireoidismo, por exemplo, que é quando a tireoide não funciona bem. Se você identifica uma condição como essa, os pacientes às vezes apresentam com queixa de memória, com desatenção e tudo, e você trata e eles ficam super bem. Então, acho que depende muito do que a gente está lidando, né? Assim, se tem tratamento ou não. Né? E como que são esses tratamentos? Vamos supor uma doença da tireoide, né? A tireoide não está funcionando bem. O tratamento é com reposição hormonal, uma das condições de um hipotireoidismo, né? Quando você fala de um paciente que está deprimido, né? Depressão, os pacientes com depressão muitas vezes eles referem também, né, essa queixa da perda de memória, da desatenção. E aí o tratamento vai com psicoterapia, com antidepressivos, enfim. Na doença de Alzheimer a gente não tem um tratamento que reverta a doença, né? Mas a gente tem algumas terapias atualmente disponíveis que conseguem melhorar os sintomas, né? E aí são medicações que repõem as substâncias do cérebro e que do ponto de vista de cognição ali, o paciente começa a funcionar melhor. A gente escuta falar que grávida esquece muitas coisas, né? É verdade. Isso é verdade? Na gravidez é muito frequente que a grávida ela fica meio desatenta, né? Ela fica um pouco mais lentificada e daí mas isso é muito por conta que ela está gerando um novo ser, ela precisa demandar muita energia para o bebê, né? Para a formação do bebê, de alimentar o bebê, e o organismo puxa toda a energia dela para aquilo, né? E aí deixa de ir para o cérebro e ela acaba que refere muito como essa coisa da sonolência, desatenção e a queixa de memória. E existem maneiras da gente exercitar a nossa memória? Olha, assim, tem uma série de coisas que elas são benéficas para o cérebro, enfim. Né? Praticar atividade física é bom para o cérebro, né? Oxigena e aí ajuda. Isso, né? Enfim, você mantém atividades intelectuais, né, ler bastante, fazer cursos, faculdade, enfim, estudar, sempre manter a mente ativa. Vida social ativa, isso é bem sabido que é protetor também, né? Pessoas que têm um amplo ciclo social, né, que convivem com muitas pessoas, que têm família e tal, elas são mais protegidas, né? E também é uma alimentação saudável, né? Assim, definitivamente são as coisas que as pessoas podem fazer para ter uma memória boa, né? E mesmo
como prevenção de doença de Alzheimer no futuro. O que a gente recomenda, em geral, é assim, se a pessoa tem uma carência de vitamina, que ela tem que manter aqueles níveis adequados. Por exemplo, tem se falado bastante da vitamina D, né? Repor vitamina D é bom, não é? Assim, na dúvida, a gente mantém em níveis adequados, né? No caso da vitamina B12, também que se fala bastante com questões neurológicas, né? Com a memória. Inclusive, quando a gente está pesquisando queixa de memória, a gente dosa no sangue a vitamina B12 para ver se está com níveis adequados. Então, o que a gente orienta de uma maneira geral é que isso seja mantido em níveis adequados, mas assim, ficar repondo indiscriminadamente não é uma medida ideal. Tem que sempre procurar um médico. Ideal.